Tiago Neves é mestrando em Direito na UERJ e pós-graduado em Direito Público e Privado pela Escola de Magistratura do Estado aqui do Rio de Janeiro. Professor de Direito Civil, Empresarial e do Consumidor, ele vem ao Conexão Concurso nos dar dicas finais para sua preparação para a primeira fase do 23º Exame de Ordem de Advogados do Brasil, que será realizado já no próximo domingo, dia 23 de julho. Tiago, como vai? Obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios, tudo bem? Tudo bem, Paulo. O prazer é todo meu. Vamos começar pela seguinte questão. Vamos lá. O exame de ordem ainda é um arrasa-quarteirão? Paulo, a sua pergunta ela seria cômica se não fosse trágica. Trágica. Realmente é uma realidade no nosso país, né? Ainda mais hoje com a prova que é unificada, né? O resultado é realmente arrasador, né? Os índices de aprovação são baixíssimos e isso é um cenário que a gente não consegue ver aí, pelo menos a curto, médio prazo, uma saída para isso. Baixíssimos que você fala, a gente está falando aí de, às vezes, 10% de aprovação, sim, 90% de reprovados. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho experiência quando, e aqui eu vou deixar de dizer o ano para gozar do benefício da dúvida da minha idade, mas quando eu, por exemplo, fiz o exame da ordem, o índice de reprovação foi de 92%. Né, quando eu fui aprovado. Então, realmente... Foi de primeira você? Fui de primeira, graças a Deus. Mas... Você lembra do teu sentimento na véspera do exame da prova da OAB, do seu exame? Na verdade, Paulo, eu vivi uma situação um pouco diferenciada porque o meu foco na época era o concurso público e eu já era, inclusive, aluno da Escola da Magistratura, então eu já tinha um estudo diferenciado. Uhum. Então, assim, eu tinha uma certa tranquilidade. Claro, a gente tem sempre aquele receio. Porque... Você não via com a bagagem só da graduação? eu não via com a bagagem só da graduação, mas a gente sempre tem aquele receio da família, os amigos, né? Sempre tem aquele questionamento, mas eu, na minha época, mais tranquilo. Mas a gente vê que, posso dizer, já se passaram mais de 10 anos. Vai começar a entregar a idade, olha lá. Já se passaram mais de 10 anos e a situação não muda. Né? E eu acho que isso é um retrato da cultura do ensino jurídico no nosso país. Agora, isso que você está falando aí, Tiago, eu imagino que seja um aspecto fundamental também. Eu estava mais tranquilo. Essa tranquilidade, para qualquer um que vai fazer qualquer prova, ainda mais uma prova mítica como é a prova da OAB, sim, o exame da OAB, isso também é um fator fundamental para se dar bem no domingo, né? Claro que é. A questão psicológica, né, o emocional, ele influencia muito, né, no físico e no próprio intelecto no momento da prova, né? O famoso branco, né? A pessoa fica nervosa, estressada, dá aquele branco, não lembra mais de nada. Então, realmente, o que importa é o seguinte, na véspera da prova não tem mais o que mudar muito, né? Do sábado para domingo, da sexta para o sábado, a depender do dia que se marque a prova, não há muito o que se mudar mais. Então, a véspera da prova é para você descansar, relaxar e ir o mais tranquilo possível para a prova, né? Porque isso é um fator que ainda pode prejudicá-lo no momento de fazer. Além da transmissão do conhecimento acerca das disciplinas, você também faz esse trabalho com seus alunos de tranquilizá-los. Sim. Né? Tem que fazer, né? Tem que fazer. E a gente sempre, uma dica que eu sempre dou para os alunos, embora o tempo seja exíguo para fazer a prova, e a quantidade de questões é muito grande, né, é você procurar aquelas matérias que você tenha primeiro uma maior afinidade, né, aquelas que você goste mais, que você eventualmente estude mais. Ou tenha mais domínio. Tenha mais domínio para quê? Para você evitar perder tempo, né, com questões que às vezes você vai ter que pensar mais um pouco e até para o emocional também. Né? Você começa para uma... Começar acertando é sempre melhor do que começar Exatamente. errando. Né? Você começa por uma matéria que você não tem afinidade. Olha e fala, meu Deus, não sei quase nada. Daí em dá aquele diante desespero. Tá perdido. Aí perdeu a prova. Né? Agora, Tiago, vamos partir do seguinte princípio. A gente está aí na semana já do exame, o exame, a primeira fase é no próximo domingo, dia 23. Não tem muito o que estudar agora, né? É o que você falou, já estamos quase na véspera, então o que tinha que ter sido feito já deve ter sido feito, esperamos. Mas dá para fazer uma revisão, uma boa revisão, né? Qual é o esquema de revisão que, por exemplo, você aconselha? Nesses aí 5 dias que antecedem a primeira fase. Eu aconselho algumas coisas também antes, né? É lógico que a gente está aqui falando na semana da prova, mas eu acho que o ideal quando você vai estudar é você fazer uns apontamentos, uns resumos, né? Então você ter sempre um material
de socorro mais objetivo, para quê? Para que você, no momento da véspera, na semana, você só dê uma revisada naquilo que você já estudou. Mas você não tendo feito isso, e aqui, como a gente já está falando, para quem já passou toda essa etapa de uma prova, né, o ideal é que você se utilize o quê? De métodos de... quais são as questões mais recorrentes, por exemplo? Né, o ideal nessa última semana é dar uma olhada nas provas anteriores, né, as provas em que você já tem um gabarito, então você já pode conferir. Eu acho que isso é um bom método de estudo, né, você verificar as provas anteriores, porque a reincidência de temas é muito grande, né, até porque são diversas provas durante o ano e já diversos concursos. Então há sempre aqueles temas que você tem uma certa reiteração. Isso já ajuda muito a você matar certas questões que vão se repetir, né? Então é você somar aquilo que você estudou com esse estudo das provas anteriores, que eu acho bem interessante. E mais do que isso, também se familiarizar com o modelo da FGV, né? Que é a organizadora. Sim, exatamente. Como é que você define o perfil da prova da FGV, nesse caso de OAB? É uma prova muito técnica, né? É uma prova extremamente técnica. A Fundação Getúlio Vargas, ela se caracteriza por isso, pelo alto grau de qualidade dos profissionais, né? A qualificação. E então é uma prova extremamente técnica, né? Mas a leitura hoje, especialmente para essas provas de múltipla escolha, que tem sido a recorrência nos concursos, né? Hoje você quase não tem mais concurso com prova discursiva, pelo menos não a primeira fase, né? A leitura da lei é sempre importante, né? E isso é o que muitos fazem, a FGV não foge à regra, né? É pegar, às vezes, detalhes, né? Detalhes de uma redação do texto da lei. Então, assim, é importante você fazer essa leitura, essa interpretação e estar atento, às vezes, a um pequeno detalhe, um não, uma palavra não, um sim, né? Isso, aquelas armadilhas de enunciado, né? De enunciado, né? Uma prova também muito interpretativa, pelo que você está falando. Sim, né? Uma prova muito interpretativa. E hoje também outra coisa que se exige muito é o conhecimento da jurisprudência, né? Com o crescimento da internet, né? O fácil acesso que você tem à jurisprudência dos tribunais superiores, isso também tem sido explorado muito em prova, né? O entendimento dos tribunais. Então é sempre importante você estar acompanhando na internet as páginas do Supremo Tribunal Federal, do STJ, que reiteradamente, diariamente, né, trazem notícias de decisões julgadas. Então você está sempre atualizado com aquilo que vem sendo interpretado pelos tribunais da legislação. E, aliás, eu acho que nunca a questão tribunais esteve tão presente na mídia em geral como de 3 anos para cá, digamos, né? Nesse último tempo aí, os ministros, né, viraram quase artistas. Exatamente, né? Celebridades. Celebridades, né? Dão entrevista todos os dias, né? E essas questões que estão em pauta no noticiário, por exemplo, aí de 3 anos para cá, né, 4 anos para cá, elas também migram para exames como o exame da ordem? Sim, migram, né? Essas interpretações, por exemplo, o Supremo Tribunal faz, de delação premiada, pode, não pode, né? Isso está na lei. Quais os limites de benefício isso tá ou na não? Lei, então é importante você também ler essas leis que estão em voga, né? Porque isso são assuntos esses que são explorados, recorrentes, né, nos tribunais e na mídia, né? Lógico que se utiliza isso na prova, né? Então você tem que procurar estar antenado com o dia a dia, né? Cada vez mais as provas exigem que o candidato esteja, né, antenado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, né? Então você explorar esses temas que estão aí na ordem do dia. A primeira fase é composta por quantas questões? São 80? São, isso. E para aprovação, metade, é isso? Metade, Ou seja, 50%, teoricamente, não é nada tão difícil assim. O problema está no nível das questões, né? Assim, o nível, às vezes, ele se mantém o mesmo, né? Um concurso um pouco mais difícil, outro concurso menos difícil, mas realmente isso é uma questão geral nos concursos, né? Concurso para OAB, concurso para nível de ensino médio e superior, todos eles a gente vê uma afinidade muito grande com o nível de dificuldade, né? Realmente tem se exigido muito dos candidatos, até porque a quantidade de inscritos é muito grande.
Então, para que você faça uma peneira adequada, uma seleção adequada, eles acabam A gente apertando um estava pouco mais. batendo papo rápido antes de começar a gravar e o Tiago até me falou de um estudo recente que você viu, né? De que só o Brasil, sozinho, né, tem mais faculdades de direito do que a Europa e Estados Unidos juntos. Então, o exame acaba sendo também uma forma de regulação da atividade, né, que os órgãos competentes da área de educação, um serviço talvez que eles tenham deixado de fazer, né? Exatamente. Isso é um E é problema. cruel, acaba sendo cruel, né, com o próprio estudante, né? Exatamente. Isso é um problema que a gente estava conversando aqui, é uma questão cultural, né, do nosso país. Um país que é tão carente de ensino, né, essa profusão de universidades, de cursos de direito no país. Numa dimensão que fica impossível garantir qualidade a todos eles. Exatamente, né? E aí Não tem nem mão de obra, não tem nem professor qualificado para exatamente. tanto É isso que curso, eu digo, né? não é uma crítica pessoal a ninguém, mas é humanamente impossível você ter uma quantidade de professores de alto nível na quantidade de universidades que tem. Né? Então, realmente fica muito difícil e quem sofre é o aluno. Né? Às vezes a pessoa é o sonho de ter um ensino superior, né? De seguir uma carreira jurídica e acaba sendo frustrado, às vezes não por culpa própria, né? Mas porque às vezes a oportunidade que tem, a possibilidade que tem de cursar uma determinada faculdade, que às vezes tem uma mensalidade mais barata e tal, mas isso acaba se refletindo, infelizmente. Ô, Tiago, eu não vou deixar você passar por aqui sem explorar os teus conhecimentos específicos nessas 3 disciplinas. Queria que você me falasse rapidamente dessas 3, né, que são o direito civil e empresarial do consumidor. As 3 estão presentes na primeira fase do exame da ordem. Eu queria que você falasse primeiro o peso de cada uma delas na composição das 80 questões e também que você destacasse tópicos que você considera fundamentais em cada uma delas. Vamos começar pelo que eu imagino que tem o maior peso, o direito civil. Acertei? Exatamente, eu quero falar. O direito civil realmente dentre todas essas, é a matéria de maior peso. Inclusive, às vezes, o próprio direito do consumidor é inserido dentro do direito civil, né? Acaba sendo um ramo do direito civil. Né? Inúmeras faculdades fazem, esse é o caso da UERJ, na qual eu sou mestrando, e o direito do consumidor não é uma cadeira autônoma, é uma matéria dentro do direito civil. Então, acaba que o direito do consumidor acaba sendo tratado dentro do direito civil. O direito civil, eu costumo brincar, né, Qual é o peso dela primeiro? Você lembra de cabeça? Quantas questões? De cabeça agora você me pegou. Mas é um peso significativo, certamente. Às vezes varia também assim, não a é fixo, né? Perdão. Tópicos Sim, de destaque. É o que eu costumo dizer, né? O direito civil é um mundo oceânico, né? A matéria é infinita de direito civil. Né? E você tem alguns pontos que podem ser explorados numa prova e que causam dificuldade para o candidato. Por exemplo, prazos de prescrição. Prazo de prescrição é uma coisa terrível, né? Você tem que ficar decorando aqueles prazos, não tem jeito. Às vezes cai uma questão, qual é o prazo de prescrição para determinada pretensão para ser exercida, né? Uma indenizatória, por exemplo. Aí é decoreba mesmo, ou sabe ou não sabe. Acaba sendo decoreba e o que não sabe vai ter que chutar, né? Então, assim, isso seria um tema que eu acho que seria bem explorado. Uma alteração que nós tivemos recentemente no Código Civil, a questão do incapaz, a mudança, eu acho que é interessante o exame. E como eu disse, o Código Civil, o direito civil, ele também abrange diversos outros ramos que são, digamos, satélites. Ficam ali na órbita. Na órbita e que são explorados dentro do direito civil. Então, como eu disse, que é recente, então é importante você estudar o Estatuto do Deficiente, né, das pessoas com deficiência. Isso está dentro do direito civil, isso alterou diversos aspectos do Código Civil, então é importante você dar uma passada de olhos na lei, é sempre importante. Né, os contratos também, o tema contratual é muito recorrente, e aí tanto no direito civil quanto no direito empresarial, né, a gente tem alguns contratos que costumam ser cobrados de forma recorrente na prova. A questão de família também, envolvendo as relações de família, casamento, regimes de bens. Então você tem aí inúmeras possibilidades, mas eu acho que essas são questões bem passíveis de cair na prova. Que recorrentemente são cobradas pela FGV, né? Exatamente. Direito do consumidor.
Direito do consumidor é muito responsabilidade, as práticas abusivas, cláusulas abusivas, questão da propaganda abusiva, propaganda enganosa, diferença de uma ou de outra. Né? É sempre importante aí você ter esse conhecimento, que o próprio código ele faz essa diferenciação. Então, você vai olhar lá do artigo 39 em diante do Código, que fala das práticas abusivas, ou do próprio 30 em diante, que trata da oferta, né, os requisitos para uma oferta. Então, isso são aspectos bem importantes do direito do consumidor. Por fim, o empresarial? O empresarial societário é sempre bom estudar. Societário, inclusive para a vida prática, é um campo bem deficiente. Para quem nesse momento está pensando em empreender, pois é. Para não começar mal. Há uma deficiência no mercado, uma carência de profissionais, então, mas sempre cai uma outra pergunta, como eu disse, contratos empresariais, né, contrato de alienação fiduciária, um contrato de transporte, de leasing, né, são contratos comuns no direito empresarial e que são exigidos de forma recorrente. Falência também, né, que também é uma realidade devido à crise que a gente passa. Né, o índice de empresários, né, em recuperação e falência... Começaram com lojas de rua, né? Hoje em dia já está normal você ver até em shopping, né? Você entra nos shoppings, alguns corredores têm várias lojas fechadas. Né? O índice no último ano bateu recorde de empresas que pediram recuperação judicial. Exatamente. Então, é o que eu digo, você tem que estar atento à realidade do dia a dia, e isso certamente é cobrado na prova. Ô, Tiago, há poucos dias do exame, né, da primeira fase dessa 23ª edição do exame da OAB, eu queria que você falasse para um público um pouquinho mais específico, que não teve a sorte que você teve na tua vez e que já tomou aí 1, 2 ou 3 burdoadas em exames anteriores e está aí tentando pela 3ª, 4ª vez, né? Alguma dica específica para esse público que já é reincidente, digamos assim, para mudar o rumo da história? Eu acho o seguinte, se você não está tendo sucesso nas provas, você primeiro tem que procurar ver qual é a causa. Às vezes você... O que está te derrubando? O que está derrubando. Por exemplo, às vezes você está com falta de tempo de estudo, então organize melhor o seu dia para reservar aí pelo menos 2 horinhas por dia para você estudar. Às vezes também tem fatos extraordinários. Você, às vezes, nas vésperas da prova, aconteceu alguma fatalidade, alguma coisa que você acabou mexendo com você e você não conseguiu fazer a prova. Te tirou do prumo, te tirou do eixo. É o seguinte, você tem que identificar o que está te impedindo de estudar, né, quais são as suas dificuldades, as matérias, né, por isso que é bom você verificar, fazer a correção da prova, o gabarito, ver aquilo que você tem maior dificuldade, concentrar os estudos e procurar parar essas arestas, né? Eu acho que a perda da oportunidade, a reprovação, ela não pode ser vista como uma tragédia, porque você tem outra chance. Pelo contrário, eu acho que ela tem que ser vista como uma forma de aprendizado. Né? E você buscar aonde você falhou, né? Em que ponto que não deu certo, para que você possa corrigir e aí acertar os números. E muitas das vezes é aquela disciplina da qual o sujeito não gosta, né? Mas ele vai ter que se esforçar, né? E eu acho assim... Eu não gosto do direito penal, né? Mas não adianta, para passar... E eu acho interessante que hoje, como eu disse, a internet ela permite o acesso a qualquer tipo de informação. Né? Então você está parado às vezes no trânsito, pega o seu celular, dá uma olhada, você tem tantos sites hoje na internet com resumos de matéria. Eu sei que não é a melhor recomendação estudar por resumo, mas é sempre bom quando você tem um espaço curto, vale a pena. Claro, todo conhecimento ele é válido. Né? Tem uma experiência até que o professor William Douglas, que é o mago dos concursos. Guru dos concursos. O guru dos concursos, que ele fala que ele era terrível em direito administrativo. Então, o que ele fez? Ele pegou um livro de direito administrativo, gravou o livro em áudio, ele ia lendo o livro e gravando e escutando no carro, no caminho para o trabalho, etc. É uma estratégia. Né? Você vai gravando aquilo ali e... É quase por osmose, né? Fone de ouvido, você bota, tá ali no ônibus, tá ali no metrô, escuta aquilo ali e prestando atenção, obviamente, né? Não adianta você ficar ouvindo sem estar prestando atenção, mas eu acho que tem inúmeras ferramentas hoje que a tecnologia nos permite, né, para ter acesso à informação e aprender. Né? Ô, Tiago, vamos pensar positivo, né? E pensar um pouco mais para frente. Sim. Tomara aí que o pessoal que esteja assistindo a gente passe nessa primeira fase e se credencie para a segunda fase do exame
que vai ser aplicada, está marcada para o dia 17 de setembro, né? E aí é outra história, né? Uma redação de uma peça processual, uma prova discursiva, a especialidade é escolhida pelo próprio candidato, né? Muda o esquema todo, imagino que deva mudar também a preparação, né? O que deve ser diferente na preparação para quem conseguir passar nessa prova de domingo agora e se credenciar para a segunda fase em setembro? O que muda? O que deve mudar? Eu acho assim, primeiro muda sensivelmente a forma da prova. Né? Antes você tem uma prova que você só lê e marca X e outra que você tem que desenvolver o raciocínio. Então, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos e para aqueles que pretendem estudar direito e me perguntam, eu falo, olha, você gosta de ler? A primeira coisa que eu pergunto. Porque o direito exige que você goste de ler, você tenha atração pela leitura, e não só a leitura jurídica, né? A leitura como um todo, a literatura, por quê? Porque a leitura faz com que você tenha, consequentemente, uma boa escrita. E isso, óbvio, é verificado na prova. Né? Se você sabe desenvolver uma ideia, se você tem raciocínio, sabe concatenar suas ideias, sabe organizar, estruturar bem uma resposta. Então, primeiro, você tem que ter uma bagagem de leitura. A maioria sabe? Sempre. É meio complicado, né? Infelizmente, isso é uma defasagem educacional do país. Às vezes o cara tem um conhecimento técnico da lei, mas na hora de escrever se enrola. Exatamente. Né? Então, assim, é importante que você saiba escrever. Né? Então, essa é uma primeira dica. Leia bastante para que você também saiba depois colocar no papel as suas ideias. Né? E o estudo é mais no campo, no caso da prova específica, é mais doutrinário. Enquanto você tem uma primeira fase que força muito a legislação, o estudo da lei seca e etc., na segunda fase você já tem uma bagagem que é de doutrina. Então é importante que você escolha um doutrinador, alguém que você vai numa livraria, olha o livro que você acha que tem uma leitura que você consiga assimilar, aprender e busque esse livro, né, que é importante que seja palatável para você. Né? Os clássicos são maravilhosos, claro, mas nem todo mundo gosta de ler os grandes clássicos do direito. Né? Então você procure aquele que, lógico, tenha um conhecimento confiável, mas que seja simples para você ler. Então, lê muito a doutrina, isso é importante. E como eu disse também para a primeira fase, né? Olhar as provas anteriores. É importante você ver as provas anteriores, porque há, sim, reiteração de temas. Então, assim, você já, pelo menos, já tem garantido algum acerto ali, um tema que você já tenha visto, que já tenha sido explorado e que vai ser explorado novamente. Agora, na peça, a peça é um pouco mais complicada, especialmente, por exemplo, para quem vai escolher o direito civil. O direito civil, como eu disse, é um ramo imenso do direito, então são dezenas de possibilidades, centenas até de possibilidades. Né? Então você tem que se atentar muito para a estrutura da peça que você vai desenvolver. Né? Há muitas questões aí que faz com que o candidato perca ponto por uma desatenção que às vezes não precisaria ele ter perdido. Né? Por exemplo, você vai endereçar uma petição para o juiz. Qual o juiz que vai? Então, tenha atenção, saber manipular o Código de Processo Civil, isso é uma questão, um ponto que vale muito ponto na prova. Né? Às vezes parece um detalhe bobo, mas a própria indicação do autor, do réu, da ação, né? Às vezes é um hábito, muitas vezes, do candidato de criar, inventar. Né? Tem lá, não diz dado nenhum do personagem. Aí o cara inventa, fulano de tal brasileiro, solteiro. Cria um personagem fictício. Cria um personagem. Não tem informação, bota só nome, nacionalidade, estado civil, usa só a palavra do que seguir para mostrar que você sabe qualificar, é importante. Né? No momento dos pedidos também tem muita atenção, pedido de condenação em honorários, de sucumbência, pedido de condenação ao pagamento das custas. Outra questão que muito candidato esquece de colocar na prova é o valor da causa, quando é uma petição inicial. Isso perde ponto. Né? Então, e fundamentar bem. Às vezes a peça não é exatamente aquela que é reclamada pela banca, mas como, por exemplo, no caso do direito civil, você tem inúmeras possibilidades, você pode postular o seu direito de várias formas. Se você tiver uma boa fundamentação, uma chance de você, pelo menos, não tirar um zero. Né? Porque se você tirar zero na prova da peça, na questão da peça, praticamente você está eliminado. Muita gente que passa pelo funil apertado da primeira fase, né? 80%, 90% de reprovação, dança ainda na segunda? Tem.
Aí a frustração também deve ser... A vantagem é que hoje a FGV dá a possibilidade de você, quando você passa a primeira fase, você pode fazer a segunda fase depois, no outro concurso, se você vier a ser reprovado. Sem passar pelo funil de novo. Sem passar pelo funil de novo. É lógico que é uma frustração muito grande, mas acontece. O índice de reprovação na segunda fase é bem menor do que na primeira, mas acontece, infelizmente. Às vezes está num mau dia... Ou às vezes tem aquela situação, deu sorte na primeira fase, múltipla escolha, chega na segunda, não tem a preparação suficiente, tem que se preparar melhor. Tiago Neves, olha, muito obrigado pela tua presença aqui no Conexão Concurso. Eu quero abrir nossa câmera para que você deixe uma mensagem final para o público que nos acompanhou até aqui e, claro, uma mensagem aí para quem está angustiado, nervoso, estressado há poucos dias da primeira fase do 23º Exame de Ordem. Paulo, primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade aqui e agora falar para os meus alunos também, que a gente que é professor acaba sendo aluno de todo mundo, a gente está aí à disposição. Ter calma, sempre estudar, não há segredo. Às vezes perguntam, professor, qual é o segredo? Tem algum? Conta aí, qual é o caminho das pedras? Olha, estudar. Não tem jeito, o estudo ele é o único caminho para aprovação. Procure se organizar, organizar o seu dia para que você tenha um horário de estudo. E na véspera da prova, nesses momentos, evite sair, chegar tarde em casa, dormir mal, alimentação leve, refeições leves, para você não correr o risco de passar mal na prova e buscar ter calma. Porque nesse último momento não há milagre a ser feito. Então é ir para a prova com calma e procurar, às vezes você tem essa oportunidade. De às vezes numa calma, você interpretar uma questão de forma calma, você consegue, por eliminação, ir acertando as questões e ter sucesso. E quem quiser, me coloco à disposição para dúvidas, para ajudar. Estou sempre aí aberto, se puder deixar o meu contato. Por favor, aí. Por favor. Por e-mail, que é bom, Thiago, com TH, @silviocapanema.com.br. O Silvio é com SY. Sempre observo para não voltar o e-mail e ninguém ficar frustrado. Olha, Tiago Neves, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela entrevista, pelas dicas. Sucesso nos seus projetos e na nobre tarefa de formar tanta gente aí para exame de ordem e também para concursos públicos. Foi um prazer conhecê-lo, sucesso. Paulo, obrigado. Olha, sucesso é o que eu e o Tiago também desejamos para você que nos acompanhou até aqui, que você consiga a sonhada aprovação no exame de ordem agora, no domingo, dia 23 de julho, e também em todos os concursos para os quais você se inscrever. Sucesso, bons estudos e boa sorte. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista inédita aqui no Conexão Concurso. Forte abraço e até lá!